querendo ser consolada, porque já não existe. Morto, porém, Herodes, eis que o anjo do Senhor apareceu num sonho a José no Egito, dizendo: levanta-te e toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já estão mortos os que procuravam a morte do menino. Então ele se levantou e tomou o menino e sua mãe e foi para a terra de Israel. E ouvindo que Arquelau reinava na Judéia em lugar de Herodes, seu pai, receou ir para lá. Mas avisado em sonhos por divina revelação, foi para as partes da Galiléia. E chegou e habitou numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito pelos profetas: ele será chamado Nazareno. O Evangelho segundo João foi escrito 2 gerações após a crucificação de Jesus Cristo. O conteúdo se passa no período em que o Império Romano controlava Jerusalém. Apesar da crucificação ser o método preferido de punição dos romanos, ela não era sancionada pela lei judaica. Jesus e todos os seus primeiros seguidores eram judeus. O Evangelho reflete um período de polêmica sem precedentes e de grande antagonismo entre a igreja que surgia e as convicções religiosas do povo judeu. Esse filme é uma representação fiel desse Evangelho. O Evangelho segundo João. No começo, aquele que é a palavra já existia. Ele estava com Deus e era Deus. Desde o princípio, a palavra estava com Deus. Por meio da palavra, Deus fez todas as coisas. E nada do que existe foi feito sem ela. A palavra era a fonte da vida, e essa vida trouxe a luz para todas as pessoas. A luz brilha na escuridão, e a escuridão não conseguiu apagá-la. Houve um homem chamado João, que foi enviado por Deus para falar a respeito da luz. Ele veio para que todos pudessem ouvir a mensagem e crer nela. João não era luz, mas veio para falar a respeito da luz. A luz verdadeira que veio ao mundo ilumina todas as pessoas. A palavra estava no mundo, e por meio dela Deus fez o mundo, mas o mundo não a conheceu. Aquele que é a palavra veio para o seu próprio país, mas o seu povo não o recebeu. Porém, alguns creram nele e o receberam, e a estes ele deu direito de se tornarem filhos de Deus. Eles não se tornaram filhos de Deus pelos meios naturais, isto é, não nasceram como nascem os filhos de um pai humano. O próprio Deus é quem foi o pai deles. A palavra se tornou um ser humano e, cheia de amor e de verdade, morou entre nós. E nós vimos a revelação da sua natureza divina, natureza que ele recebeu como filho único do Pai. João disse o seguinte: este é aquele a quem eu me referia quando disse: ele vem depois de mim. Mas é mais importante do que eu, pois ele já existia
Porque todos nós temos sido abençoados com as riquezas do seu amor, com bênçãos e mais bênçãos. A lei foi dada por meio de Moisés, mas o amor e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém nunca viu Deus. Somente o Filho único, que é Deus e está ao lado do Pai, foi quem nos mostrou quem é Deus. Os líderes judeus enviaram de Jerusalém alguns sacerdotes e levitas para perguntarem a João quem ele era. Quem é você? João afirmou claramente: Eu não sou o Messias. Então quem é você? Você é Elias? Não, não sou. Você é o profeta? Não. Então diga quem é você. Temos que levar uma resposta aos que nos enviaram. O que diz sobre você mesmo? João respondeu citando o profeta Isaías. Eu sou a voz de alguém que grita no deserto. Preparem um caminho para o Senhor passar! Os que foram enviados eram do grupo dos fariseus. Eles perguntaram a João: Se você não é o Messias, nem Elias, nem o profeta, por que você batiza? Eu batizo com água. Mas no meio de vocês está alguém que vocês não conhecem. Ele vem depois de mim, mas eu não mereço nem desamarrar as sandálias dele. Isso aconteceu no povoado de Betânia, no lado oeste do Rio Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, João viu Jesus vindo na direção dele. Veja, aí está o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu falava a respeito dele quando disse: depois de mim vem um homem que é mais importante do que eu, pois ele já existia antes de eu nascer. Eu não sabia quem ele era, mas vim batizando com água, para que o povo de Israel saiba quem ele é. João continuou: Eu vi o Espírito descer como uma pomba do céu e parar sobre ele. Eu não sabia quem ele era, mas Deus, que me mandou batizar com água, me disse: você vai ver o Espírito descer e parar sobre um homem. Esse é quem batiza com o Espírito Santo. Eu ouvi isso e eu declaro que ele é o Filho de Deus. No dia seguinte, João estava ali outra vez com 2 dos seus discípulos, quando viu Jesus passar. Aí está o Cordeiro de Deus. Quando os 2 discípulos de João ouviram isso, saíram seguindo Jesus. Vou desligar aí e voltar. Falei que vai encerrar. Jesus olhou para trás e viu que eles o seguiam. O que estão procurando? Onde o senhor vai? Você avisa aí que vai encerrar. Rabi quer dizer mestre. Venham e vejam. Então eles foram, viram onde Jesus estava morando e ficaram com ele o resto daquele dia. Vai lá. Isso aconteceu mais ou menos às 4 horas da tarde. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 homens. A primeira coisa que André fez foi procurar seu irmão Simão. Nós encontramos o Messias.
Messias quer dizer Cristo. Então André levou seu irmão a Jesus. André, irmão de Jesus. Jesus olhou para Simão. Você é Simão, filho de João. Mas de agora em diante será Cefas. Cefas é o mesmo que Pedro, e quer dizer pedra. No dia seguinte, Jesus resolveu ir para a região da Galileia. Foi procurar Filipe. E disse: Venha comigo. Filipe era de Betsaida, de onde eram também André e Pedro. Filipe foi procurar Natanael. Achamos aquele a respeito de quem Moisés escreveu no livro da lei, sobre que os profetas também escreveram. É Jesus, filho de José de Nazaré. E pode sair alguma coisa boa de Nazaré? Venha ver. Quando Jesus viu Natanael chegando, disse a respeito dele: aí está o verdadeiro israelita. Um homem realmente sincero. Como o senhor me conhece? Eu te vi debaixo da figueira antes que Filipe te chamasse. Mestre, o Senhor é o Filho de Deus. É o Rei de Israel. Você crê só porque eu disse que te vi debaixo da figueira? Pois verá coisas maiores que esta. Eu afirmo que é verdade. Vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. 2 dias depois, houve um casamento no povoado de Caná, na região da Galileia. E a mãe de Jesus estava ali. Jesus e os seus discípulos também tinham sido convidados para o casamento. Quando acabou o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: o vinho acabou. Senhora, não é preciso que me diga o que fazer. Ainda não chegou a minha hora. Façam o que ele mandar. Ali perto estavam 6 potes de pedra, e cada um cabia entre 80 e 120 litros de água. Os judeus usavam a água que guardavam desses potes nas suas cerimônias de purificação. Encham de água esses potes.
E eles os encheram até a boca. Agora tirem um pouco de água e levem ao dirigente da festa. E eles levaram. Então o dirigente da festa provou a água, e a água tinha virado vinho. Ele não sabia de onde tinha vindo aquele vinho, mas os empregados sabiam. Por isso ele chamou o noivo. Todos costumam servir primeiro um vinho bom, e depois que os convidados já beberam muito, servem um vinho comum. Mas você guardou o melhor vinho até agora. Jesus fez seu primeiro milagre em Caná da Galileia. Assim ele revelou sua natureza divina e seus discípulos creram nele. Depois disso, Jesus, a sua mãe, os seus irmãos e seus discípulos foram para Cafarnaum e ficaram uns dias ali. Alguns dias antes da Páscoa dos judeus, Jesus foi até a cidade de Jerusalém. No pátio do templo, encontrou pessoas vendendo bois, ovelhas e pombas, e viu-os que sentados às suas mesas trocavam dinheiro para o povo. Você precisa ver isso. Então ele fez um chicote de cordas e expulsou toda aquela gente dali, e também as ovelhas e os bois. Virou as mesas dos que trocavam dinheiro, e as moedas se espalharam pelo chão. E disse aos que vendiam pombas: Atirem tudo isso daqui! Parem de fazer da casa do meu pai um mercado desses! Então os discípulos dele lembraram das palavras das Escrituras Sagradas que dizem: meu amor pela tua casa, ó Deus, queima dentro de mim como fogo. Aí os líderes judeus perguntaram: Que milagre ele pode fazer para provar que tem autoridade para fazer isso? Derrubem esse templo. E em 3 dias eu construo de novo. Você disse que vai construí-lo de novo em 3 dias? A construção desse templo levou 46 anos. Porém, o templo do qual Jesus falava era o seu próprio corpo. Quando Jesus foi ressuscitado, os seus discípulos lembraram que ele tinha dito isso. E então creram nas Escrituras Sagradas e nas palavras dele.
Quando Jesus estava em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos creram nele, porque viram os milagres que ele fazia. Mas Jesus não confiava neles, pois os conhecia muito bem. E ninguém precisava falar com ele sobre qualquer pessoa, pois ele sabia o que cada pessoa pensava. Havia um fariseu chamado Nicodemos, que era líder dos judeus. Uma noite ele foi visitar Jesus. Rabi, nós sabemos que o Senhor é um mestre que Deus enviou, pois ninguém pode fazer esses milagres se Deus não estiver com ele. Eu afirmo que é verdade. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Como um homem velho nasce de novo, ele pode voltar para a barriga da sua mãe e nascer outra vez? Eu afirmo que é verdade. Ninguém entra no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Quem nasce de pais humanos tem natureza humana. Quem nasce do Espírito tem natureza espiritual. Não fique admirado, porque eu disse que todos precisam nascer de novo. O vento sopra onde ele quer. E ouve seu barulho que ele faz. Mas não se sabe de onde ele vem, nem para onde vai. O mesmo acontece com todos os que nascem do Espírito. Como pode ser isso? O Senhor é professor do povo de Israel. E não entende isso. Pois eu afirmo que é verdade. Nós falamos do que sabemos e contamos o que temos visto. Mas vocês não querem aceitar nossa mensagem. Se vocês não creem quando falo das coisas deste mundo, como vão crer em mim se eu falar das coisas do céu? Ninguém nunca subiu até o céu, a não ser o Filho do Homem, que desceu do céu. Como Moisés no deserto, que levantou a cobra de bronze em uma estaca, assim também o Filho do Homem tem que ser levantado, para que todos que crerem nele tenham a vida eterna. Porque Deus amou o mundo tanto que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha a vida eterna. Pois Deus mandou o seu Filho para salvar o mundo e não para julgar. Aquele que crê no Filho não é julgado. Mas quem não crê já está julgado, porque não crê no Filho único de Deus. E é assim que o julgamento é feito. Deus mandou a luz ao mundo, mas as pessoas preferiram a escuridão porque fazem o que é mal. Pois todos os que fazem o mal odeiam a luz e fogem dela, para que ninguém veja as coisas más que eles fazem. Mas os que vivem de acordo com a verdade procuram a luz, a fim de que possa ser visto claramente que as suas ações são feitas de acordo com a vontade de Deus. Depois disso, Jesus e os seus discípulos foram para a região da Judéia. Ele ficou algum tempo com eles ali e batizava as pessoas. João também estava batizando em Enom, perto de Salim, porque lá havia muita água. João ainda não tinha sido preso. Alguns discípulos de João tiveram uma discussão com os judeus sobre a cerimônia de purificação. Mestre, aquele homem que estava com o senhor no outro lado do Jordão, o senhor falou sobre ele, lembra? Ele está batizando as pessoas e todos estão indo atrás dele. Ninguém pode ter alguma coisa se ela não for dada por Deus. Vocês são testemunhas de que eu disse. Eu não sou o Messias, mas fui enviado adiante dele. Num casamento, o noivo é aquele a quem a noiva pertence. O amigo do noivo está ali e o escuta e se alegra quando ouve a voz dele. O que acontece com Jesus me deixa completamente alegre. Ele tem que ficar mais importante. E eu menos importante. Aquele que vem de cima é o mais importante de todos. E quem vem da terra é da terra e fala das coisas terrenas. Quem vem do céu é o mais importante de todos. Ele fala daquilo que viu e ouviu, mas ninguém aceita a sua mensagem.
Quem aceita a sua mensagem dá prova de que o que Deus diz é verdade. Aquele que Deus enviou diz as palavras de Deus porque Deus dá do seu Espírito sem medida. O Pai ama o Filho e pôs tudo nas mãos dele. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. Porém, quem desobedece ao Filho nunca terá a vida eterna, mas sofrerá para sempre o castigo de Deus. Os fariseus ouviram dizer que Jesus estava ganhando mais discípulos e batizava mais pessoas do que João. De fato, não era Jesus quem batizava, e sim os seus discípulos. Quando Jesus ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou para a Galiléia. No caminho, ele tinha de passar pela região de Samaria. Ele chegou numa cidade da Samaria chamada Sicar, que ficava perto das terras que Jacó tinha dado ao seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó. Era mais ou menos meio-dia quando Jesus, cansado da viagem, sentou-se perto do poço. Uma mulher samaritana veio tirar água. Me dê um pouco de água. Os discípulos de Jesus tinham ido até a cidade comprar comida. O senhor é judeu e eu samaritana. Como é que o senhor me pede água? Ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. Se soubesse o que Deus dá, e quem está lhe pedindo água, você pediria, e ele lhe daria a água da vida. O senhor não tem balde e o poço é fundo. Como vai conseguir essa água da vida? Nosso antepassado Jacó nos deu esse poço. Ele, os seus filhos e os seus animais beberam água daqui. O senhor é mais importante do que Jacó, é isso? Quem beber desta água terá sede de novo. Mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Porque a água que eu lhe der se tornará uma fonte, que fornecerá nela a água da vida. E lhe dará a vida eterna. Por favor, me dê dessa água. Assim eu nunca mais terei sede e não precisarei mais vir aqui e buscar água. Vá chamar seu marido e volte aqui. Eu não tenho marido. Está certo ao dizer que não tem marido. Pois já teve 5 e este que você tem agora não é de fato o seu marido. Você falou a verdade. Eu sei que o senhor é um profeta. Os nossos antepassados adoravam a Deus nesse monte. Mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde devemos adorá-lo. Creia no que eu digo. Chegará o tempo em que ninguém vai adorar a Deus nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, não sabem o que adoram. Mas nós sabemos o que adoramos, porque é dos judeus que a salvação vem. Mas virá o tempo. E já chegou. O tempo em que os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade. Pois são esses que o Pai quer que o adorem. Deus é espírito. E por isso os que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. Sei que o Messias tem de vir. E quando ele vier, vai nos explicar tudo. Pois sou eu. Eu que falo com você. Naquele momento, chegaram os seus discípulos e ficaram admirados, pois ele conversava com uma mulher. Mas nenhum perguntou à mulher o que ela queria. E também não perguntaram a Jesus por que ele falava com ela. Em seguida, a mulher deixou ali o seu pote e voltou até a cidade. Veio um homem que disse tudo o que eu tenho feito. Será que ele é o Messias? Muitas pessoas saíram da cidade e foram para o lugar onde Jesus estava. Enquanto isso, os discípulos pediam a Jesus: Mestre, coma alguma coisa. Jesus respondeu: Eu tenho para comer uma comida que vocês não conhecem. Então os discípulos começaram a perguntar uns aos outros: será que alguém já trouxe comida para ele? Minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e terminar o trabalho que ele me deu para fazer. Vocês dizem: daqui a 4 meses teremos a colheita.
Mas olhem e vejam bem os campos. O que foi plantado já está maduro e pronto para a colheita. Quem colhe recebe o seu salário e o resultado do seu trabalho é a vida eterna. Assim, tanto o que semeia como o que colhe se alegrarão juntos. Porque a verdade que diz, um semeia e o outro colhe. Eu mandei vocês escolherem um campo onde não trabalharam. Outros trabalharam ali. E vocês aproveitaram o trabalho deles. Muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus, porque a mulher tinha dito: ele me disse tudo o que eu tenho feito. Quando os samaritanos chegaram ao lugar onde Jesus estava, pediram a ele que ficasse com eles, e Jesus ficou ali 2 dias. E muitos outros creram por causa da mensagem dele. Eles diziam à mulher: agora não é mais por causa do que você disse que nós cremos, mas porque nós mesmos o ouvimos falar e sabemos que ele é de fato o Salvador do mundo. Depois de ficar 2 dias ali, Jesus foi para a região da Galileia, pois, como ele mesmo disse, um profeta não é respeitado na sua própria terra. Quando chegou a Galileia, os moradores dali o receberam bem. É que eles tinham ido à festa da Páscoa em Jerusalém e tinham visto tudo o que Jesus havia feito lá. Jesus voltou a Caná, na Galileia, onde havia transformado água em vinho. Estava ali um alto funcionário público que morava em Cafarnaum. Quando ouviu dizer que Jesus tinha vindo da Judéia para a Galileia, foi pedir a ele que fosse a Cafarnaum e curasse o seu filho, que ele estava morrendo. Sabe, vocês só creem quando veem grandes milagres e maravilhas. Senhor, venha depressa. Antes que meu filho morra. Volte. O seu filho vai viver. Ele creu nas palavras de Jesus e foi embora. No caminho, encontrou-se com seus empregados que disseram: O seu filho, ele está vivo. Então ele perguntou a que horas o filho havia começado a abandonar. Há 1 hora. Ontem à tarde a febre passou. Aí o pai lembrou que havia sido naquela mesma hora que Jesus tinha dito: o seu filho vai viver. Então ele e toda a família creram em Jesus. Esse foi o segundo milagre que Jesus fez depois de ter ido da Judéia para a Galileia. Depois disso, houve uma festa dos judeus e Jesus foi até Jerusalém. Ali existe um tanque que tem 5 entradas. Em hebraico, esse tanque se chama Betesda. Perto das entradas estavam deitados muitos doentes, cegos, aleijados, paralíticos. Entre eles havia um homem que era doente fazia 38 anos. Jesus viu o homem deitado e, sabendo que fazia todo esse tempo que ele era doente,
Você quer ficar curado? Senhor, eu não tenho ninguém para me pôr no tanque quando a água se mexe. Cada vez que eu tento entrar, outro doente entra antes de mim. Levante-se. Pegue a sua cama e ande. No mesmo instante, o homem ficou curado. Pegou a cama e começou a andar. Isso aconteceu no sábado. Por isso, os líderes judeus disseram a ele: Hoje é sábado e nossa lei não permite que você carregue a sua cama. O homem que me curou me disse: pegue a sua cama e ande. Quem é o homem que mandou você fazer isso? Mas ele não sabia quem tinha sido, pois Jesus havia ido embora por causa da multidão que estava ali. Mais tarde, Jesus encontrou o homem no pátio do templo. Agora está curado. Não pegue mais, para que não te aconteça uma coisa pior. O homem saiu dali e foi dizer aos líderes judeus que quem o havia curado tinha sido Jesus. Então eles começaram a perseguir Jesus, porque ele havia feito essa cura no sábado. Então Jesus disse a eles: Meu pai trabalha até agora. E eu também trabalho. E por que ele disse isso, os líderes judeus ficaram ainda mais com vontade de matá-lo, pois além de não obedecer à lei do sábado, ele afirmava que Deus era seu próprio pai, fazendo-se assim igual a Deus. Então Jesus disse a eles: Eu afirmo que é verdade. O filho não faz nada por conta própria, pois ele só faz o que vê o pai fazer, e tudo o que o pai faz, o filho faz também. Pois o pai ama o filho. Ele mostra tudo o que está fazendo. E vai mostrar a ele coisas ainda maiores, e vocês vão ficar admirados. Assim como o pai ressuscita os mortos e lhes dá a vida, assim também o filho dá vida aos que ele quer. O pai não julga ninguém, mas deu ao filho todo o poder para julgar, a fim de que todos respeitem o filho assim como respeitam o pai. Quem não respeita o filho, também não respeita o pai que o enviou. Eu afirmo que é verdade. Quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não será julgado, mas já passou da morte para a vida. Eu afirmo que é verdade. Vem a hora, e essa hora já chegou, em que os mortos vão ouvir a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Assim como o Pai em si é a fonte da vida, assim também fez o Filho ser a fonte da vida. E ele deu ao Filho autoridade para julgar, pois ele é o Filho do Homem.